Feche seus olhos. Aleluia. Continue dando liberdade para o Espírito Santo, porque nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te dar respostas. Grande Deus e poderoso Pai, a Ti toda honra, a Ti toda glória, toda graça, todo louvor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, começa a agir no meio do Teu povo nesta noite, ó Deus. Começa a tocar naqueles que estão em casa, ó Pai, em nome de Jesus. Que nesta noite, ó Pai, que o Senhor reuniu este povo nesta igreja, e este povo que está nos assistindo, ó Pai, o Senhor vem entregar a resposta que eles necessitam. O Senhor tem nos revelado e nos mostrado que o Senhor tem dado respostas, que pessoas têm tido muitas dúvidas, que pessoas não sabem para onde ir, para onde correr, de que forma decidir a sua vida, que forma tomar as suas decisões. E nesta noite o Senhor está te dizendo: eu vou te dar respostas. A tua vida nunca mais será a mesma, porque você entenderá que eu te amo, que eu cuido de ti, e que no momento mais difícil da tua vida, que você não pode mais caminhar, então eu te carrego no colo, porque você é importante para mim. Pai, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos e faça aquilo que o Senhor projetou e planejou para esta noite, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Não falte nessa campanha, queridos. Vai vir chuva de bênção sobre a tua vida. Porque o tema diz que tudo é possível. Tudo é possível. Mas eu não vou falar sobre isso, senão a campanha começa hoje, né, pastor? Mas creia, queridos. Aleluia. Abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 8 e 9. Glórias ao teu nome, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 8, diz assim: habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? O título, o tema desta mensagem que Deus colocou no meu coração, chama-se: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Temos vivido um tempo muito difícil, e eu não estou aqui para falar unicamente de pandemia, de vírus, nada disso. Mas temos vivido um tempo muito difícil na vida espiritual daqueles que servem a Deus. Têm se encontrado muitas vezes em situações difíceis na sua fé. Porque uma coisa é nós servirmos a Deus quando tudo está bem. Uma coisa é nós estarmos dentro do barco e o barco não está balançando, o vento não está soprando. Não estamos correndo nenhum risco daquele barco virar. Outra coisa é quando a situação muda. Outra coisa é quando fica diferente, é quando nós nos encontramos em uma situação onde nós precisamos agir pela fé.
Uma coisa é nós termos a nossa fé, outra coisa é nós usarmos a nossa fé. Tem muitas pessoas que têm a fé, mas ela está engavetada, está guardada. Porque quando a tempestade vem, a dificuldade vem, então ela corre para um médico, ela corre para um parente, ela corre para um vizinho, mas a última opção é usar aquela fé. E o que Deus tem falado, amados, é que o mundo e alguns crentes, diante dessa dúvida do que fazer quando não se sabe o que fazer, tem procurado, nesse tempo difícil então, suprir e responder essa pergunta, tem tentado se distrair com entretenimento, política, esporte, tem muitas vezes procurado ficar a sós, mas eu tenho visto muitas pessoas entrando numa angústia profunda, em uma depressão, por não saber o que fazer. Nessa palavra que nós lemos aqui, fala a respeito de Josafá, que diante de uma situação de guerra, uma situação difícil que ele estava enfrentando, aonde ele estava prestes a guerrear uma luta que parecia impossível dele vencer, que tudo estava sendo difícil, tudo estava contra a vida dele, tudo estava dando errado na vida dele. Aquela situação que ele estava enfrentando, de enfrentar um inimigo talvez mais forte do que ele, humanamente olhando, talvez isso seria o fim, a derrota dele. Assim como nós muitas vezes, principalmente no tempo que temos vivido, temos encontrado situações difíceis de enfrentar, aonde não basta nós ficarmos estagnados e parados dentro da igreja. É necessário então, diante desta guerra, desta batalha, nós termos atitudes diferentes, porque são lutas diferentes. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, é porque as lutas também não cessam. É porque as batalhas também não vão cessar. É necessário que nós venhamos tomar uma posição diante dessas lutas e não ficarmos estagnados. Mas todo mundo está sofrendo. Deus me trouxe hoje nessa noite para dizer que você não vai sofrer, porque você é povo escolhido do Senhor, você é povo separado do Senhor. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. E se Deus te separou, Ele te separou para experimentar aquilo que Ele tem para a tua vida, não o que o mundo tem. Se Deus te separou, hoje você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus te separou para você estar aqui. Você que está nos assistindo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa na sua casa nesse momento, mas você está assistindo esta palavra, assistindo este culto. Ou seja, Deus te separou porque Deus tem algo para te entregar. Deus te separou porque Ele te ama, porque Ele se importa e principalmente porque Ele acredita em você. Eu separei algumas alternativas para os crentes. Quem é crente aqui, diga amém. Para os crentes, diante dessas situações. Primeira, aprenda com o que Deus fez no passado. E eu já começo falando aqui. Você lembra quem era você antes de Jesus entrar na tua vida? Você lembra o que você fazia? Você lembra o que você falava? Você lembra as atitudes e as decisões que você tinha? Que situação você se encontrava quando Jesus entrou na tua vida? Quando Jesus te encontrou? Quando a Bíblia diz, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. É isso que Deus fez comigo, é isso que Deus fez contigo.
Mas naquela ocasião, nós estávamos ali opressivos, depressivos, enfermos, cheios de dúvidas. Só que, queridos, olha, Deus está me tirando da palavra que foi preparada e trazendo de volta para o barco. Olha só, os discípulos já tinham visto Jesus fazer o milagre. Os discípulos já tinham contemplado e sabiam que Jesus era poderoso, que Jesus podia fazer qualquer milagre na vida deles. No entanto, eles estavam atemorizados porque o barco estava balançando. Quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, aceitamos o Senhor, então nós começamos a entender, naquele primeiro amor, aquela vontade de orar, aquela vontade de jejuar, aquela vontade de estar no culto, aquela vontade de pular, aquela vontade de glorificar, aquela vontade de contar para todo mundo que você é crente, que você está na igreja. Por quê? Porque o Senhor entrou na tua vida, tirou o que te trazia tristeza e te colocou alegria. Então você tem aquela vontade, aquele ânimo, assim como os discípulos lá quando viam Jesus curar, quando viam Jesus fazer os milagres, eles também ficavam felizes, ficavam alegres, principalmente porque eles estavam andando junto com Jesus. Mas e quando as coisas não dão certo? Mas e quando as lutas apertam, quando as dificuldades sobrevêm sobre a nossa vida e nós não sabemos o que fazer? Josafá convoca o povo à oração, jejum e a confiar em Deus. Josafá chamou todos e falou: nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos nos aproximar de Deus. Essa foi a atitude que Josafá teve diante de uma circunstância que para ele era impossível. O que é impossível para você hoje? Eu sei o que é impossível para mim. Mas o que tem sido impossível para você? O que tem feito muitas vezes a lágrima escorrer no teu rosto? O que tem feito muitas vezes você não ter vontade de sair para o trabalho? O que tem feito você muitas vezes não ter vontade nem mesmo de vir à igreja? O que tem magoado o teu coração, o que tem entristecido o teu coração? Jejue, ore, se aproxime de Deus, faça tudo o que tiver no teu alcance para que você esteja perto de Deus, porque desta forma você vai entender o propósito de Deus na tua vida. Porque olha o que Deus está falando, muitas pessoas ainda estão sofrendo, ainda estão paradas, porque não entenderam o propósito que Deus tem na vida dela. O propósito que Deus tem na tua vida, querido, é que você seja curado, que você seja liberto, que você seja abençoado, que você não volte mais para esse pecado. A intenção e o propósito de Deus na tua vida é que você se dê bem com o teu cônjuge, que você se dê bem com os seus filhos, que você tenha paz na sua casa. Aí você deve estar pensando assim: pastor, é isso exatamente que está faltando na minha casa: paz, alegria, sossego. Então, queridos, é hora de convidar o Espírito Santo com toda a gentileza. Entra, Espírito Santo, na minha casa. Entra, Espírito Santo, na minha vida. Só que quando o Espírito Santo ele entra, ele muda alguma coisa. Ele mexe na estrutura. Ele mexe na nossa vida, ele mexe na nossa família. Quando aceitamos Jesus, precisamos mudar. Precisamos fazer algo diferente, para que algo diferente de Deus desça sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Passaremos por tempos difíceis, em que as coisas fugirão do nosso controle. Mas lembre-se de onde Deus te tirou. Amém? Segundo, resista às pressões do presente. O propósito do diabo é fechar, parar, calar e neutralizar a igreja, destruir e impedir que a igreja seja testemunho.
leis, projetos são criados com o intuito de enfraquecer a igreja. Quem é a igreja aqui, diga amém. Você não vai ser enfraquecido, porque o Espírito Santo tem te alimentado. A pessoa que enfraquece é aquela pessoa que não se alimenta, é aquela pessoa que não come. E no mundo espiritual, a pessoa que enfraquece espiritualmente é aquela que não se alimenta da palavra, que não come da palavra, que não se enche da palavra. Mas hoje tem pessoas aqui e pessoas nos assistindo que estão se alimentando da palavra, que estão sendo fortalecidas e que não vão perder a batalha. É hora da igreja de Cristo se levantar, reagir, guerrear pela nossa nação e por nossos familiares. Josafá uniu todo o povo e disse: se nós temos alguma chance de vencer, é nos unindo em oração a Deus. A chance que nós temos de vencer qualquer luta, qualquer dificuldade, seja ela em qualquer área, é nos unindo em oração a Deus. Amém? Resista às pressões e não queira agradar a todos, somente a Deus. Isso é algo muito interessante, queridos. Eu aprendi há muito tempo atrás que eu não preciso agradar a todos. Agora eu preciso agradar a Deus. Para mim agradar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso saber a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça, de que maneira Deus quer que eu haja. Assim é que eu vou conseguir agradar a Deus. Terceiro e último, lute com Deus em oração. Quando vier a luta, entre em oração. Deus virá e entrará com providência. Quem se sente forte, isso aqui é sério, queridos, ó. Quem se sente forte, naturalmente falando, ele confia em si. Mas quando nós nos sentimos fracos, nós confiamos em Deus. Porque existe uma escolha. Todos nós temos uma fraqueza. E essa fraqueza, ou o diabo vai usar, ou Deus vai usar. Como assim, pastor? Se você se sentir fraco, começar a se entristecer, se angustiar, se deprimir, se fechar no quarto, ficar isolado, ficar triste, quem está usando a sua fraqueza é o diabo. Agora, quando você se sentir fraco, entrar para o mesmo quarto que você se isolou, mas dobrar os joelhos, botar um louvor e louvar e glorificar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, chamar pela atenção de Deus, então a tua situação vai mudar. Vai mudar. Então a tua fraqueza, querido, quando nós nos sentimos fracos, deixa Deus agir nessa fraqueza. Deixa Deus agir. Eu não posso mais. Muitas orações minhas foi nesse sentido. Eu não aguento mais, Pai. Eu não consigo mais, Pai. Até aqui eu consegui. Mas daqui para frente, ou o Senhor bota a mão ou eu morro. Que tipo de oração é essa, irmãos? É uma oração onde nós estamos colocando a nossa vida totalmente na dependência dEle. Dizendo: Deus, se o Senhor não for, não vai ser nada. Aleluia. Quem se sente fraco, entre em oração. Josafá diz: não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão em ti. Eu não sei o que fazer. Eu não sei quando essa luta vai acabar. Mas o tempo que eu estiver lutando, meus olhos estão em ti. A minha fé está em ti. Porque é o Senhor quem controla tudo. O profeta Vinícius, há uns cultos atrás, ele trouxe uma palavra e ele falava que Deus não criou a pandemia. Mas no meio dela, Deus tem trabalhado, através dela, Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Então é muito interessante.
Deus não traz, alguns dizem que foi Deus que trouxe a pandemia, que isso e aquilo. Deus é bom, queridos, e se Deus é bom, Deus não traz coisa ruim. Mas lá no meio da luta, Deus, queridos, olha o barco de novo. Deus levou o barco para lá. Deus não trouxe aquela tempestade para destruir, para afundar, para derrubar com o barco, mas Ele aproveitou aquela tempestade para mostrar o poder e o milagre que Ele podia fazer. Ele levantou e mandou aquela tempestade se acalmar. Então a tempestade que está na tua vida não foi Deus que colocou, mas Ele vai usar essa tempestade para te ensinar algo poderoso, para te ensinar a confiar mais nele, para ter mais fé nele. O que Deus está mostrando nessa noite é que muitas vezes a nossa fé está escondida, está guardada, está morta. E se nós não tivermos uma fé com ação, de nada adianta. Vislumbre o futuro glorioso do povo de Deus. A causa da tristeza e depressão é a falta de esperança. A falta de esperança é que tem feito com que as pessoas se adoeçam, entrem em depressão, em angústia. E muitos olham para mim, olham para vocês e dizem assim: vocês ainda vão para a igreja? O que vocês vão fazer lá naquela igreja? Ou em qualquer outra? Nós vamos porque a nossa esperança está em Deus. Porque é lá que Deus nos alimenta, é lá que Deus nos fortalece, é lá que Deus nos levanta. Ou tem alguém que vem no culto e sai daqui triste, chorando. Ai, que culto terrível. Não, queridos. Porque quando nós chegamos perto de Deus, tudo que é trevas da nossa vida tem que sair. Se coloque de pé. Tudo aquilo que não é de Deus sai da nossa vida. Deus, Ele remove da nossa vida. O futuro dos filhos de Deus é glorioso quando buscamos nele. Lutas vêm e vão, mas aqueles que permanecem no Senhor está firmado na rocha. Amém? Então, queridos, deixa que o barco balance, deixa que o vento sopre, mas não tenha dúvida que Jesus está dentro do barco com você. Ele te garante a vitória. Ele te garante o milagre. Tem pessoas que chegaram aqui: Senhor, eu preciso de resposta nesta noite. E o Senhor está te dizendo: a tua resposta está na oração. A tua resposta está no jejum. A tua resposta está na tua aproximação de Deus. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei o que você precisa. E eu não posso nada por você. Mas Deus conhece a tua vida. Tudo pode na tua vida. E Ele sabe quem é você. Está entendendo? A fé posicionada em Deus. Essa é a resposta que você precisava. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor trouxe muitas pessoas a este lugar para que o Senhor entregasse a resposta. Em o nome de Jesus, eu profetizo milagres sobre a tua igreja. Oramos neste momento e repreendemos toda a ação do inimigo, toda investida de Satanás contra a saúde do teu povo, caia por terra no nome de Jesus. As pessoas, ó Pai, que estão aqui e que estavam com dúvidas no seu coração, não sabiam como agir, como falar, como tomar as decisões, nesta noite estão recebendo a direção com clareza do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus,
todos os grilhões, as algemas que prendiam o teu povo longe da tua presença estão sendo espedaçados nesta noite, porque o Senhor dos Senhores está no lugar. O Senhor dos Senhores está na casa. A casa está cheia da presença. A casa está cheia da presença do Espírito Santo. Edifica a tua vida nesta noite. Edifica a tua vida nesta noite. O Espírito Santo está te tocando. Ele está te enchendo da presença do Espírito. Receba, receba, receba o teu milagre. Adore.